Criado pela Organização das Nações Unidas em 2007, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado no dia 2 de abril. Em Santa Maria, mais de 2.000 famílias passam por este diagnóstico. Para a gente conversar sobre esse assunto, as convidadas do programa são Daiane Velasquez, mãe atípica, Rosiana Alves, educadora especial, e Luísa Fonseca, fonoaudióloga. Fique conosco aqui e não perca! Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade. Então, meninas, sejam bem-vindas, Daiane, Rosiana, Luísa. Muito obrigada por terem aceito o convite da Revista Interativa para a gente falar sobre esse assunto. É muito importante. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida sobre esse assunto, que algumas acham que até sabem alguma coisa, que já tiveram alguma espécie de vivência, mas eu acho que é completamente diferente para quem é mãe atípica, para quem é educador especial, para quem é fonoaudiólogo e trabalha com isso, né? Então, agradeço de verdade a presença de vocês. Daiane, podemos começar contigo. A gente vai fazer esse bate-papo ser o mais interativo possível para que todo mundo possa complementar e possa colocar todas as suas informações, o conhecimento de vocês sobre isso. Como é que foi o momento do diagnóstico do seu filho? Quais foram as primeiras emoções e desafios que você passou? Sabe, Ingrid, primeiramente, muito obrigada pelo convite e obrigada pela Revista Interativa de estar abordando o Dia da Conscientização do Autismo. Para nós, famílias atípicas, é muito importante essa conscientização. E o momento do diagnóstico, eu vou te dizer que no momento do diagnóstico eu estava mais tranquila porque eu já estava preparada, porque o Ricardo o meu filho é o Ricardo e hoje ele está com 12 anos e ele demorou para ser diagnosticado. Eu lutei muito pelo diagnóstico dele. Eu passei por 5 médicos em Santa Maria, fui para mais 2 médicos em Porto Alegre e nenhum desses 7 médicos diagnosticou. E no primeiro momento que eu estava descobrindo o que o Ricardo tinha, que a gente hoje em dia, né, não dá para negar, a gente vai para a internet com sintomas, meu filho não fala. Eu digitava assim no Google. Ele tinha 2 anos e 2 meses. Quando eu digitava isso no Google e veio a primeira coisa que aparece, autismo. Quando o filho não fala. Então, eu já estava me preparando para aquilo. Então, no momento do diagnóstico, eu já estava preparada para aquele momento, porque o Ricardo já estava há quase 2 anos fazendo terapia, sem diagnóstico. Então, hoje em dia, eu sei que as coisas mudaram. Até a fono, talvez a Luísa possa dizer isso melhor depois, porque eu sei de amigas que hoje já levam e os médicos já estão diagnosticando mais rápido do que na época que o Ricardo foi investigado. Então, eu lutei muito para esse diagnóstico. Eu ia a cada 6 meses num neurologista, num psiquiatra infantil, eu ia para Porto Alegre e eu não tinha esse diagnóstico de primeiro momento. Tem mesmo angústia, assim, né? Uma angústia, porque daí eu queria os direitos dele, né, no plano de saúde, eu queria me aliviar, porque eu me sentia muito culpada pelo Ricardo não interagir com as crianças. Então, eu precisava daquele papel. Aquele papel era tão importante para mim naquela época, porque eu ia me sentir melhor, assim, até me emociona um pouco de falar, porque a emoção do luto, assim, da tristeza, não veio no diagnóstico, foi mais alívio. Mas quando eu fui descobrindo que o Ricardo tinha, na época que ele não falava nada, ele não brincava com as crianças, a gente colocou em escolinha, ali eu sofri bastante. Aí, então, talvez, se naquele diagnóstico lá, naquele início, eu pudesse ter sofrido mais, de repente, Deus sabe o que faz, me deu esse diagnóstico depois, justamente, talvez para eu não entrar numa depressão, talvez isso, né? Como eu tenho tantas amigas que entraram, tenho tantas conhecidas, assim, que ficaram bem pior que eu. Então, eu já estava preparada. Meu filho já estava indo em terapia, meu filho já estava sendo tratado, a gente já estava conseguindo lidar com ele, com alguns manejos, né, diferentes, assim, porque ele entrava em crise. Naquela época ele ainda não era medicado, né, porque ele não tinha diagnóstico. Então, quando a gente recebeu foi mais um alívio,
Claro. Mas no momento que eu vi que o Ricardo tinha algo diferente, não vou negar. Eu passei, parecia que alguém tinha morrido, eu não queria saber de mais nada, eu só olhava assim pra ele e eu só queria que ele fosse feliz, assim. Sim, sabe? porque fica naquela E ele sensação de dava como muita- que eu vou fazer ele ser feliz, como que eu vou poder ajudar, sendo que eu não Exato. tenho conhecimento, talvez alcance o suficiente para isso, mas Uhum. agora existe um diagnóstico, eu posso ir atrás. Isso. E também não vou negar que o apoio do meu marido, assim, na época, meu marido me ajudou muito. Ele dizia, ai, Daiane, ele não tá numa UTI pra morrer, sabe? Autismo. Aí ele começou a falar as pessoas famosas que têm autismo, né? O Einstein tem autismo, o Messi tem autismo. Aí eu comecei a me aliviar um pouco, mas eu chorei muito na época, né? Que eu via que o Ricardo era diferente, que ele tinha alguma coisa. Então, acredito que se nessa época eu tivesse recebido o diagnóstico, talvez o baque ia ser maior. Então, eu recebi ele num momento, eu acho, meio acerto até. Eu já estava preparada para aquilo. Certo. E, Luísa, dentro da sua profissão, né, como fonoaudióloga, como que você vê a importância da fonoaudiologia para as crianças com transtorno do espectro autista? Não somente das crianças, né, mas para quem tem o transtorno. A fonoaudiologia, ela vem trabalhar essa comunicação, né, que a gente sabe que dentro do espectro autista é uma dificuldade, né, tanto para as crianças quanto para as famílias. É a comunicação dessa criança com esse mundo, com a família, com as outras crianças. Eu queria só falar um pouquinho dessa fala da Daiane, assim, que é tão importante ouvi-la e as outras famílias ouvir que, assim, muitas vezes o diagnóstico vem como um alívio. Porque os pais estão vendo que aquela criança não está desenvolvimento normal, não é normal. Então, assim, não tá legal e são culpados. Então, hoje em dia, eu trabalho com autismo desde 1999. No meu segundo ano de faculdade, eu fui fazer um estágio na Clínica Novo Horizonte, em Porto Alegre, que era só com crianças autistas, no método TIT. Então, assim, eu aprendi já dentro da faculdade a trabalhar com autismo. Então, fazem muitos anos. E nessa toda a minha carreira, eu vejo a evolução de tudo isso, que é lindo de ver. É muito bonito. Eu fico muito chateada até quando outras pessoas dizem agora a febre é teia. Não. Agora eles estão sendo vistos por todos. Então, assim, pediatras como nós temos aqui em Santa Maria, especialistas em autismo, que eu acho isso, assim, é maravilhoso. Né? Médicos, muitos profissionais capacitados, nós temos aqui em Santa Maria hoje. Antigamente nós tínhamos 2, 3 fonos que trabalhavam com autismo. Né? Então hoje nós temos vários profissionais capacitados, muitas clínicas. Então eu acho que esse diagnóstico está vindo mais rápido, sim. Né? Está tendo mais atenção, sim, muito mais estudado. Isso é um alívio. Então existe o luto. Né? O que eu falo para as famílias? Que as crianças chegam muito para mim, ele não fala. Né? Então assim, é atraso de fala que eles chegam. Claro que tem crianças que chegam com atraso de fala e não tem o espectro, não se encaixa no espectro. Então a gente trabalha e tá tudo certo, e desenvolveu. Mas muitos, sim, estão dentro do espectro. E não somos nós, fonoaudiólogos, que vamos dar o diagnóstico. Sim. Mas a gente vai fazer a avaliação dessa linguagem, dessa comunicação. E que é tão importante, eu falo para as famílias. O alívio não é tanto para a família, mas quanto para a criança. Porque a criança ali com 5, 6 anos é muito cobrada. Tu tem que fazer isso, tu tem que... E ela não dá conta dessa cobrança toda. Sim. Em função de estar dentro do espectro. Lidar com essas emoções, né? Eu sou fonoaudióloga e sou psicopedagoga. Então eu acabo entrando também na aprendizagem. Tenho aperfeiçoamento em neuropsicologia, que também me ajuda muito a entender todo esse mundo da aprendizagem, né, que a Prof. Rose vai falar para nós melhor ainda do que eu, que ela está dentro das instituições. Então, assim, mas o diagnóstico é realmente o luto. O que eu costumo falar para as famílias? Que já vem de outros profissionais, né? Assim, ó, é uma viagem que a gente faz quando tem um filho. A gente vai mudar o destino, né? Então, eu estou indo para a Alemanha e agora nós vamos para o Japão. E no Japão tem coisas lindas, né? O autismo, dentro do espectro, né? Autista, assim, tem coisas maravilhosas. Então, tem déficits, mas nós vamos focar nas habilidades. Então, esse relato que tu fez, né, do teu marido é perfeito, e eu faço também. E eu faço, e muitas pessoas hoje de muito sucesso não foram diagnosticadas antigamente. Não tinha o diagnóstico. Então, a gente conversa com as famílias, com aquela criança, e a gente começa a conversar sobre o espectro. Meu avô era autista.
Gente, meu pai era... Isso vem toda semana pra gente. Eu ouço essa fala, hoje eu ouvi essa fala de uma mãe. Luísa, agora conversando contigo, o meu avô era autista. Meu avô, quando chegava a visita, ele fechava a casa. O meu avô não deixava trocar poltrona de lugar. O meu avô tinha crises e batia a cabeça. Então, o que esse avô sofreu toda essa vida? Né? Sem Que uma hoje resposta. o filho dela, que ela diz que bom, eu digo que bom, hoje o neto está honrando esse vô, né? Sendo diagnosticado, tendo uma terapia adaptada para ele, tendo uma escola que está adaptada para ele. Então, assim, tá muito bem hoje e cada vez vai melhorar mais. Sim. E a fonoaudiologia dentro disso trabalha muito a linguagem, né? Que é a base de tudo. Eu sou muito assim, eu puxo muito para fono porque assim, a linguagem, a comunicação é a base da vida. Sem A dúvida. gente precisa se comunicar. E a comunicação não é fala. A fala é o topo da escada. Né? A gente tem muitos degraus a subir. Então, assim, a comunicação pode ser não verbal. A comunicação, a gente tem que passar para ele, assim... A gente tem que conhecer a criança para se comunicar. Que nem tem pais... Mas, Luísa, como é que ele está se comunicando bem em casa e ele não fala? Mas tu sabe o que ele gosta? E qual é a necessidade da fala? Ele não fala por falar, que nem nós. Ele não vive socialmente. Então, ele nos ensina. Eu aprendo todos os dias. Tem que com saber eles. como participar dessa vivência. Então, assim, qual é o desejo dele? O que ele quer? Ah, ele gosta só de dinossauro? Ótimo, então vamos fazer o dinossauro ter uma vida. Vamos levar o dinossauro para a praia. Vamos fazer o dinossauro andar de avião. Então, a gente também tem que entrar no mundo dele. Não é só ele vir. Entende? Então, essa é a grande questão da comunicação. E nós conseguimos muito, muito. Então, eu acho que a fonoaudiologia tem um papel fundamental, assim, nessa comunicação, independente de atraso de fala ou não, porque tem crianças que não têm atraso de fala dentro do espectro, mas ela tem uma funcionalidade de linguagem difícil. Diferente. Então, que depois aparece lá com 6, 7 anos, não entende piada, então tem uma prosódia diferente, aparece às vezes na aprendizagem, né? A gente tem crianças que vão saber o transtorno lá com 8 anos, 9 anos, que apareceu na aprendizagem. Então, tudo isso base a linguagem. Com certeza. Rose, como educadora especial, fala pra gente um pouquinho como que você acha que as escolas estão se preparando para receber alunos com espectro. Eu posso reformular essa tua pergunta, Claro. te dizendo que, né, cada espaço escolar existe um contexto, né? Então, ele vai se adaptar de acordo daquele contexto que ele está ali vivendo naquele momento. Eu acho que ainda necessita essa preparação dos profissionais da escola, né? Ter um suporte para que ele conheça esse aluno, ter o suporte dos profissionais dentro da escola, porque é uma troca. É a troca dos profissionais conosco, com a família, para que possa desenvolver melhor na aprendizagem dessa criança, né? Porque a educação especial, ela vem para dar esse suporte dentro da escola, mas quando é em conjunto, isso melhora. Então, eu acho que dessa forma que as escolas estão se preparando, eu acho que essa troca com os profissionais, porque quando ela está atendendo o aluno dela lá, ela fez uma adaptação, porque ele gostava de tal objeto, então ela conseguiu auxiliar, que é o que a educação especial vem auxiliar nisso, né? Você vai adaptar para que ele consiga desenvolver melhor, né? Para que ele se sinta seguro ao realizar aquela atividade, né? Porque muitas vezes aquela atividade vai gerar, talvez, uma ansiedade, talvez vai gerar crise, porque ele não está compreendendo. Então, você adaptar é o que ajuda essa criança a desenvolver suas habilidades. Sem forçar uma barra, sem forçar. fazer com que Porque exigir tem o tempo, demais, né? Existe esse tempo que essa criança está se preparando, talvez, né, para desenvolver essa habilidade, né? Talvez ali ela falando da fala, ele não fala, talvez isso traz para ele uma ansiedade, não consigo me expressar o que eu quero demonstrar nessa atividade. Então, por isso que eu acho que as escolas, no conjunto, elas estão se preparando entre os profissionais, entre as famílias, para que esse aluno consiga desenvolver aquilo que ele necessita naquele Tem um momento. atendimento multidisciplinar Isso, mesmo, conseguir exatamente. perceber que esse trabalho precisa ser realizado em conjunto. Sempre, né? Sempre. A gente tem uma equipe com essa criança. E Daiane, conta pra gente como que foram as principais mudanças, né? Que aconteceram na tua rotina, na tua forma de enxergar a vida depois do diagnóstico, né? Como que a tua família se adaptou, né? Quais foram essas principais mudanças que você sentiu?
principal mudança foi a gente voltar para Santa Maria, que nós não morávamos aqui, então a nossa vida mudou completamente. O meu marido é militar, então a gente morava lá no Nordeste. Quando a gente percebeu que o Ricardo não estava desenvolvendo e não ia falar tão cedo, a gente percebeu, assim, e estava cada vez pior. Então, ir lá em Maceió, que é a cidade que eu morava, a gente não tinha aquele apoio, aquela rede de apoio, né, que toda família autista precisa. Eu digo família autista, pais de crianças com espectro do autismo, né. Então, o meu marido não pensou 2 vezes e disse, vamos voltar para Santa Maria, que lá a gente tem suporte. A nossa cidade, ela é referência em educação especial, né? Então, a nossa universidade aqui tem curso de educação especial. A gente pensou que ia ser muito mais fácil. Então, nós viemos para cá e aqui foi uma mudança drástica, porque toda criança do espectro, ela não gosta de mudança, né? Então, desde a nossa mudança para cá, os primeiros dias, o Ricardo começou a piorar. Então, tudo aquilo que eu achava que ele ia melhorar, ele começou a piorar, porque ele já estava numa casa diferente. Ele estava numa rotina, zona de conforto que ele tinha encontrado. Exato, bagunça da mudança, né? Esperando as coisas se ajeitar, né? Nesse meio tempo, a gente tentando ajeitar da melhor forma possível a rotina dele com alimentação, com dormir e tudo mais. Então, ele começou a piorar ali, mas logo eu já procurei as terapias. Procurei já as terapias ali, procurei médico. O médico, na época que eu procurei, o neurologista, ele foi muito bacana. Ele não quis diagnosticar, mas ele disse, mas já procura, né? Já procura as terapias. Até ele me falou da fono, eu queria já colocar na fono de cara, eu quero meu filho falando, eu quero que ele fale de uma vez, né? Na época ele tinha 2 anos e 4 meses, não falava nada, o Ricardo era mudo. A Rose conheceu ele bem nessa época. E aí eu queria já colocar na fono, e é interessante até eu falar isso, depois a Luísa pode complementar. O médico disse pra mim, não, ele não tem que ir pra fono agora, porque primeiro ele precisa ter uma compreensão boa para depois ele ir pra fono. Então primeiro pode colocar na musicoterapia, na educação especial, né? Mas a fono agora não é hora, porque ele não vai conseguir ainda ter essa compreensão para conseguir retribuir o profissional da fono, né? Mas aí as coisas foram se ajeitando, mas foram muitas mudanças, assim, total. Imagino pela questão até da pressa que o pai e a mãe sentem para poder resolver, né? É angustiante tu não ver o teu filho falar e tu sonhar com a voz dele, assim. Eu sonhava com a vozinha dele, porque a minha família é muito grande, então eu vi a minha irmã crescer. A minha irmã tem uma diferença de mim de 14 anos, então eu sei os passos de uma criança. Tem sempre um priminho nascendo, né? Alguém nascendo, então eu sabia como é que era uma criança nascendo e crescendo e se desenvolvendo. E eu não enxergava aquilo no Ricardo. E principalmente a ausência de fala era o que mais me incomodava. Sim. Né? Ele até não... Aí ele chorava, claro, quando ele queria alguma coisa, mas ele nem apontava para onde o que ele queria. Então, até o médico, na época, ele disse assim, primeiro ele tem que apontar para depois falar. Ele tem que apontar. Agora tu colocou, né? É difícil assim, eu me colocar, que eu não sei a situação, eu não acompanhei. Mas hoje não acontece mais isso, né? Hoje os médicos sabem a importância da fono para ensinar a apontar. Entende? Porque assim, quem trabalha a linguagem compreensiva com a criança é a fono. Viu só? Como as coisas mudam, assim, né? Na verdade, né, sempre foi, mas assim, que bom que acredito que hoje esse médico deva pensar diferente. Isso, não. Né? Esperamos, porque assim, a gente sabe que a fono, ela vai estar com a criança trabalhando linguagem compreensiva. Vai estar trabalhando a questão do apontar, vai trabalhar já com pontos articulatórios. A gente tem hoje metodologias muito importantes, né? Abordagens importantes, que vai trabalhar toda essa questão da comunicação sem ser só fala. Sim, vai auxiliar na... Então, assim, hoje com certeza não aconteceria mais isso, porque a linguagem compreensiva é a fonoaudiologia que trabalha juntamente com a TO, juntamente com o educador especial, juntamente com a família, né? Eu sempre digo, a fono não é mágica, não tem como em 2 atendimentos, mas a família entra para a sala, a gente faz junto. Então, olha, agora como é que é essa comunicação em casa? Como que eu vou dar esse mamar? Como é que é o choro? O choro é uma comunicação. Então, como que a fono vai orientar essa família a se comunicar dentro de casa?
Então sim o profissional que a criança que não para te ver como evolui, né? A evolução é maravilhosa. A evolução foi o que eu falei, assim, a evolução desde que eu tô trabalhando com é maravilhosa, assim, é o que a gente espera e vai ficar cada vez melhor. E que bom que os profissionais são abertos para evoluir também. Hoje em dia estão diagnosticando mais cedo, né? Então, por muitas vezes, toda aquela ajuda que a gente tem do plano de saúde, a gente na época ficou 3 anos e meio pagando as terapias particulares sem ressarcimento nenhum, porque eu não tinha diagnóstico, né? A fono mesmo foi introduzida no Ricardo 1 ano e meio depois. O Ricardo foi para a fono com quase 4 anos de idade. Imagina. Isso é uma coisa que acontecia bem antigamente, né? Então, hoje a gente sabe que com 10 meses... Bom, a fono trabalha desde bebezinho, mas eu, por exemplo, falando de linguagem, ali com 10 meses está vendo. Ó, a criança não está repetindo. Ela não está me olhando. Eu estou falando papá, papá, e ela não está repetindo. Opa, quem que eu devo procurar? A fono. É claro, vai no pediatra, né? Mas assim, a fono vai saber estimular. Como é esse repetir, como é esse olhar. Ele está te olhando? Ele está apontando? Aonde estão os brinquedos? O que ele gosta? Então, assim, não vamos facilitar tanto essa vidinha. Vamos fazer a comunicação ser necessária. Porque isso é muito importante. O quanto essa família está deixando essa comunicação ser necessária ou não. Né? Quando a criança chega para mim ali com 2 anos, os pais têm orgulho de dizer, ele não pede nada, porque ele vai lá, ele pega a mamadeira, ele pega o leite, opa, então ali na hora, alerta, não, a comunicação tem que ser necessária. Claro. Ele não pode ter o acesso a tudo e não precisar se comunicar. Saber se expressar, demonstrar o que sente. Porque isso vai ser a relação social, isso é uma habilidade social. Né, uma das habilidades sociais. Até porque não é em todos os lugares onde ele vai poder fazer isso, então ele tem esse entendimento dentro de casa, é um ambiente seguro, né, já sabe, mas está num lugar onde, mesmo acompanhado da família, não vai sair abrindo uma geladeira ou agindo de qualquer forma, né, porque as pessoas já olham isso de uma forma diferente. Poxa, mas como que essa criança está se sentindo de sair abrindo a minha geladeira, pegando as minhas coisas, tudo e... Então essa comunicação é com a família, né? É junto com a família dentro da sala que a gente trabalha, que é a orientação, né, paternal que a gente chama. Então essa orientação é fundamental. E isso pode ser com 6 meses de idade. A criança com 6 meses. 6 meses na fono? Sim, 6 meses na fono. O teu filho não está respondendo brincadeira do chocalho? Opa, é audição? É atenção? O que está acontecendo? Então, sim, com 6 meses vai na fono, uma avaliação fonoaudiológica. Então, mudou muito, faz parte da evolução. Até agora eu lembrei, tu falou da audição, o Ricardo foi também no otorrino, colocamos o dreno no ouvido, ficou 1 ano com aquele dreno no ouvido, para ver se era problema auditivo, e nós sabendo que não era, e nós só se enganando, mas será? Talvez. Meu marido até dizia, eu acho que não é autista mesmo, senão eles já tinham nos dado o diagnóstico. Deve passar muita coisa pela cabeça, passou, né? E o tempo vai passando, e ainda bem que a gente estava levando em terapias, mas a fono, por exemplo, nesse período, ela não estava sendo introduzida. Ela foi introduzida um pouquinho antes do diagnóstico ali, ele estava começou a ir na fono. E tem a questão também da seletividade alimentar, né? O Ricardo não teve, mas eu tenho muitas amigas que hoje sofreram a fono é tão isso. importante, junto com a TO, junto com a Nutri. Então, é um trabalho multidisciplinar. É uma equipe. E que bom que a medicina evolui. Muito bom. Que as outras especialidades evoluem e que elas conseguem reconhecer isso, né? Eu acho que dentro mesmo da própria família, ninguém vai conseguir agir sozinho, né? O próprio educador especial não vai agir sozinho, sabe que vai precisar contar com o apoio de outras pessoas. A fonoaudióloga sabe que também vai ter que ter esse apoio da família, porque não pode funcionar aquilo que está acontecendo apenas dentro do consultório, né? É só aqui que meu filho fala, é só aqui que meu filho aponta, é só aqui que ele demonstra. Então, trazer a família para junto disso, para junto do educador, para poder dizer isso que está acontecendo aqui, aprendam, entendam e façam isso em casa para o desenvolvimento, né? É porque, assim, quando ela está trabalhando é uma forma, mas aí ela observou algo que eu não observei e que ela vai poder me auxiliar para que eu possa desenvolver dentro
da escola, Claro. né? E a família lá na casa dele, a rotina, talvez. Tem famílias que têm dificuldade com essa questão da rotina. Mas quem sabe você faz assim, a gente te auxilia assim, você tenta lá na sua casa para desenvolver essa fala, para desenvolver as habilidades que ele precisa. Então, um conjunto, porque um vai ajudar o outro. Claro. Né? É o tripé, né? Exatamente. É escola, terapeutas e família. Com certeza. Nós precisamos desse tripé para a criança poder generalizar o que ela aprendeu com cada um. Sim. Hoje a gente trabalha muito com isso, não existe mais aquele aprendizado dentro da sala. Né? Na minha sala ele faz isso, que orgulho. Não. Não é orgulho para uma terapeuta ele só falar dentro da minha sala. Claro. Antigamente até era. Tinha um ego. Mas comigo ele fala. Mas comigo ele faz. Isso há muito tempo atrás. Não. Então o trabalho não está sendo generalizado. Mas eu preciso que essa interação ocorra fora da geral, sala, né? É importante. Principalmente, eu acho que com a relação familiar, né? Eu acho que é quem mais, como a minha principal ideia de trazer uma mãe atípica para conversar com a gente é justamente porque é esse o sentimento. Quem não sente na pele não consegue falar, até mesmo o próprio, acredito que a educadora que trabalha com isso, a fonoaudióloga que trabalha com isso, mas que não está com isso dentro de casa, muitas vezes não vai ter esse sentimento de mãe, de pai, essa frustração, esse como que eu posso me aproximar, é meu, saiu de mim, né? Eu quero fazer de tudo por essa criança e precisar dessa ajuda, né? Eu acho que o principal ponto é conseguir poder participar disso da forma mais ativa possível, né? Com certeza. Rose, fala pra gente que nessa parte como educadora, o que você enxerga de desafios pelos professores, pelos educadores para educar essas crianças com espectro autista? Eu acho que ainda a gente precisa ter muito a relação da acessibilidade, né? A gente ainda está com muita dificuldade disso, né? Das famílias, elas ainda precisam ter acessibilidade, de ter os recursos, né? Dentro da educação especial, a gente auxilia dentro da escola, né? A gente vai adaptar, a gente vai conversar com os profissionais, a gente vai conversar com a família. Mas eu acho que ainda a dificuldade que a gente tem é em relação a essa família ter esse acesso. Porque existe vários pontos em várias escolas, né? Em particular, no município. Então, cada uma tem um contexto. Eu acho que essa dificuldade que as famílias têm desse acesso acaba trabalhando. Porque a gente vai desenvolver as habilidades dentro da escola, mas a família precisa ter esse acesso. Né? E, claro, cada contexto de cada espaço escolar, mas eu acho que ainda falta isso, que a gente precisa desse trabalho em conjunto, que às vezes algumas famílias, né, por vários motivos, não têm esses recursos, não pode levar na terapia, né? Então, eu acho que é isso que dificulta mais no atendimento, né? Porque precisa ter essa troca. Que felizmente a gente percebe que está aumentando cada vez mais o entendimento, né? Mas das pessoas talvez conseguirem ter essa equipe multidisciplinar que faça esse trabalho junto, né? Luísa, existem diferenças na abordagem fonoaudióloga? Existem essas diferenças para diferentes níveis do espectro autista? Sim, sim. A gente fala hoje em suporte, né? Suporte 1, nível suporte 2, nível suporte 3. Então, assim, nós temos muitas abordagens, né? Nós temos assim a terapia ABA, temos a abordagem do prompt, temos muitas questões. Eu sou uma terapeuta ABA, tem fonos que dizem que não existe fonoaudiólogo terapeuta ABA, mas eu acho que assim é uma estrutura diferente a terapia. Eu acho que é importante o conhecimento, né? Então a comunicação requer às vezes mais naturalista, mais o brincar, mais solto o simbolismo, mas sim o autista requer uma organização, uma rotina. Cada um tem uma particularidade, cada criança é uma criança. Então, assim, o que acontece às vezes? Eu trabalho o método prompt com uma criança e, pum, explodiu a fala. Aí chega uma mãe, Luísa, tu trabalhou com fulano, né, a conversa entre famílias. Aquela criança não precisa do prompt. Não é a questão do transtorno motor, ele não tem um transtorno motor, é outra questão. Então a abordagem vai ser uma terapia completamente diferente, né? Outra abordagem com aquela criança. Eu sempre digo, é único. É único e sim tem outras abordagens, tem várias terapias. A gente falou da comunicação alternativa, né, dos tablets hoje que nos ajudam muito.
Nós trabalhamos muito com pranchas, tablets, e vai para a escola, vai em todos os lugares, que nos auxilia muito, né? Na fala, nessa comunicação. Então, tem várias abordagens. Que bom que tem diferentes entendimentos sobre isso, né? E como pode realizar isso, porque entendo que cada um tem suas diferenças de desafios e habilidades, né? Então tem é crianças que não importante precisam, reconhecer né, isso. da comunicação alternativa. Outras crianças precisam muito dessa comunicação. Então tudo isso vai ser visto, cada caso é um caso. É bem individual. Perfeito. Daiane, o que você gostaria que a sociedade ela entendesse melhor sobre o transtorno espectro autista? Eu gostaria que, principalmente, o julgamento. Eu queria muito chegar um dia num restaurante e o meu filho, ele entra nos lugares, ele entra meio saltitando, fazendo, assim, umas falas que não são normais, assim, né? Eu gostaria muito que as pessoas não ficassem olhando tanto. Eu acho que 30 segundos de olhar tá bom, tá, pessoal? Se vocês verem uma criança autista entrando num lugar, não fica analisando muito, porque nós, pais, a gente fica constrangido. Acho que 30 segundos é muito tempo ainda. Eu acho assim, 30 segundos é o máximo. Passou de 30 segundos, já começa a me incomodar, já começo a encarar a pessoa. Tá olhando o quê? Não tá vendo? Sim, ele é autista mesmo, tá aqui, ele usa abafador. E o né? cordão, fala do cordão. Até o Ricardo nem usa o cordão, ele acaba arrancando fora. Mas ele usou muito tempo o mordedorzinho aquele no pescoço. Mas eu gostaria muito que esse dia da conscientização, Ingrid, que as pessoas se conscientizassem de não constranger a família em lugares públicos, porque a gente tem uma vida social, a gente gosta de chegar sábado e ir com os nossos filhos em lanchonetes, a gente gosta de ir em restaurante, a gente gosta de ir em locais públicos, como toda família leva os filhos. Uma vida normal. Exato. Então, às vezes, assim, a gente chega num lugar, sempre tem alguém que fica olhando e fala com a outra na tua cara, fala com alguém, fica cochichando sobre o teu filho, ele é autista, né? Então, assim, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e pedir muito, assim, para as pessoas terem um pouco mais de conscientização do autismo e pedir que tivessem mais empatia. A gente fala muito da tal da empatia hoje em dia, mas poucas pessoas têm. De respeitar aquela família que está chegando numa pizzaria, que está chegando no local. Às vezes o Ricardo, ele tá tão feliz de estar ali que ele dá uns gritinhos. Não sei o quê. Aí, claro, pode olhar. Óbvio, eu também olho quando uma criança começa a chorar. Mas olhou, tudo bem, tudo certo. Até dá um sorriso para nós, a gente se sente bem. E aí, vida normal, vida, né? É porque a gente nunca pode julgar a realidade que não vive. Exato, isso mesmo. Mas a gente acaba assim, que às vezes o Ricardo, a gente sabe que ele chama atenção, né? Que ele fica falando até às vezes em inglês ali, e aí pode até atrapalhar alguém que está conversando, aí a gente está ali, os pais estão ali também para corrigir, para chamar atenção, ou às vezes já aconteceu do Ricardo, ele gosta muito de criança pequena. Aí, às vezes, ele vai e fica junto com aquela criança pequena e o pai daquela criança pequena tem medo que o Ricardo vá bater na criança pequena e aí a gente, não te preocupe, eu tô aqui, eu tô cuidando, sabe? Então, mais essa parte, assim, nossos filhos, eles não mordem, eles não são bichos, eles só querem conviver normalmente, como os outros filhos de tantas famílias aí típicas. Eu acho que todo mundo que tem filho tem algum problema, né? Então não é porque o meu é autista que o meu problema vai ser maior que o teu filho tem bronquiolite, por exemplo. Sim. Eu acho que todo pai e toda mãe lutam muito para criar uma criança, independente dela ser autista ou não. Mas é um desafio imenso, talvez uma das tarefas mais difíceis do mundo, de criar um filho. Mas muitas vezes a gente não tem filhos mal educados, muitas vezes ele tem uma condição diferente, né? Então é por isso que eu venho só, né, trazer também esse apelo aí, né, para as pessoas. Mas é importantíssimo, a gente não achei pode... perfeito a tua fala, perfeito. E é isso mesmo. Como que funciona, Rose, a adaptação curricular para atender as necessidades dos alunos? Nós temos o PEI, né, que é o plano individualizado para as crianças, tá, educacional. Ele é feito junto com os profissionais, né, dessa escola, desse espaço, e ele é feito junto com a educadora especial, daí juntas elas observam
né, essas dificuldades, essas potencialidades. Então, esse material vai ser adaptado. É um documento pedagógico, né? Que você vai ter ali. E esse documento, ele vai te auxiliar no decorrer, você observar o que já ele avançou, o que ele ainda tem dificuldade, o que é preciso conversar com os profissionais que atendem fora, né? O que a gente pode ajudar, o que a gente pode auxiliar, né? O que essa família viu que ainda não está desenvolvendo, né? O que nós vamos poder fazer. Então, dentro da escola, esse plano é mais pedagógico, né? Mas ainda tem essa troca de auxílio para que desenvolva as habilidades. Porque às vezes tem criança que não tem essa compreensão de determinadas atividades, às vezes tem dificuldade de motricidade, né? Às vezes é muito estímulo. Aí como que a gente vai fazer para que ele consiga estar nesse espaço escolar, entende? Então, esse que é o plano individualizado. Ele é feito pedagogicamente, né? Ele é específico para a escola, mas sempre falando isso, eu gosto de falar isso, que precisa ter essa troca para que essa atividade adaptada para esse aluno aconteça, né? Porque às vezes aquilo que eu estou fazendo como educadora especial serve para um aluno, mas para o outro não dá. Então, a gente precisa sempre estar adaptando, né, esse plano. Claro. Auxiliando esse aluno. Luísa, conta pra gente um pouquinho como que os pais, os professores, eles podem ajudar a estimular essa comunicação, essa linguagem das crianças no dia a dia. Principalmente até falando mais dos pais mesmo, porque temos uma educadora aqui que também pode complementar isso, mas principalmente com relação ao dia a dia, com as famílias. Eu costumo falar assim que quando a gente está trabalhando com uma criança que está com uma dificuldade de fala, está anotando, a gente se coloca no lugar aprendendo uma nova língua. Imagina a gente aprendendo a falar alemão. Imagine 2 pessoas altas na frente de vocês falando rapidamente essa nova língua. Como que vocês vão aprender? Então, larga tudo, olhe para a criança, fale devagar, calmamente, como é a produção dos sons. Então, essa fala devagar, olhando para a criança, pede para a criança, olha aqui, olha para a mãe, caso dos pais, né? Então, pega o brinquedo que a criança gosta, bota perto da boca. Essa fala é fundamental, essa calma, essa hora de parar. Eu digo assim, eu gosto de falar para as famílias, agora em casa, a hora da fono. Então, tem uma fono em casa. A mãe vai ser aquele momento. A hora da alimentação é uma hora maravilhosa de estimular. Então, lavando pé. Então, a gente já faz assim. Cadê o chulé? Isso é estimulação de fala. Na hora da alimentação, pica a banana. Pega e faz banana. Abriu o bocão. Então, isso vai estar estimulando. A criança precisa imitar. Então, as pré-requisitos para a fala. Olhar. Imitar, estar nessa atenção compartilhada. Então, isso a gente precisa ter da nossa criança. Então, para tudo, agora olha para mim. Pega o dinossauro, que eu dei o exemplo antes, pega o dinossauro e coloca perto da boca. Como é que o dinossauro faz? Uau! Bota o dinossauro perto da boca. Não adianta a gente querer estimular largando o dinossauro no chão e sentar no sofá e cruzar a perna. Isso não é estímulo. Então, assim, nós precisamos, muitas vezes, sim, ensinar a brincar. Sentar e ensinar a brincar. Ensinar o dinossauro a pegar a comidinha. Ensinar o dinossauro a encontrar outro amigo. A gente faz modelagem de fala. Então, a gente faz essa modelagem, a gente monta uma estrutura, que aí entra a questão das especializações, né, dentro da fonoaudiologia. Claro, acabo fazendo bastante sim, faço bastante, várias pessoas, porque a gente precisa disso, precisa aprender cada vez mais. Então, a gente precisa saber como modelar e mostrar para a criança, ensinar a família a fazer. Perfeito. Então, não é só eu dentro da sala. Então, a mãe sentar no chão e fazer esse brincar, ensinar a brincar. Isso é uma estimulação da fala. Então, isso que os pais têm que fazer, largar tudo e brincar com seu filho.
Com certeza. E o brincar auxilia também pedagogicamente, né? Com certeza. Né? Ensinando a contar, ensinando as cores, os sons que esses animais fazem. E isso tudo é estímulo e auxilia no pedagógico. Por isso que, né, a gente vai pautar mais uma vez essa troca. Pra tu ver que uma concilia a outra. Sim. Porque ela tá fazendo lá, mas a mesma coisa do brincar no atendimento individualizado, eu posso fazer. Então, no brincar, que cor é essa? Montar, encaixar, que vai trabalhar, multiplicidade, enfim. Então, tudo isso auxilia. O brincar é exatamente muito importante. E sobre a música, tem essas musiquinhas, né? Galinha Pintadinha. Tudo isso é bonitinho? Mas não é para fala. Então, canta. Seu Lobato tinha um sítio. Com certeza a criança prefere tu cantando do que qualquer vídeo. Daí a mãe fala, mas ele prefere o vídeo. Então faz. Canta um pouquinho da música. Tu põe o vídeo ali. Faz a experiência. E a mãe canta. Borboleta. Já chama mais atenção. A voz materna é a melhor voz para a criança. Ela se criou com aquela voz. Então, assim, sempre que o pai também, a tia que estava sempre junto na gravidez, essas são as vozes que a criança quer ouvir. Então, sempre é melhor que qualquer... Nem vou entrar em assunto de telas, né? Porque senão a gente fica até amanhã. Não, aí a gente pode conversar, fazer um outro programa. Outro programa só para falar de telas. Mas isso é importante, essa estimulação da gente falando. Gurias, realmente a conversa tá incrível. Eu gostaria de pedir para que cada uma de vocês deixasse uma mensagem final, cada uma dentro da sua vivência, do seu conhecimento, da sua especialidade, né? Podem falar diretamente para o nosso público. O que vocês trouxeram hoje é muito valioso para quem não tem conhecimento sobre o assunto, para quem acha que tem conhecimento sobre o assunto, mas principalmente para essa questão de conscientização. Eu acho que cada uma de vocês agregou muito nessa conversa. Como eu falei antes, né? A experiência de uma mãe, a experiência de uma educadora que passa por isso, que trabalha, né? Uma fonoaudióloga que consegue trazer toda essa diferença, né, para a criança, esse crescimento, essa evolução. Enfim, esse trabalho multidisciplinar de vocês é incrível. Que bom essa evolução, que bom esse crescimento. Eu gostaria que vocês deixassem essa mensagem final para a gente, para quem nos assiste, e só agradecer por tanto conhecimento compartilhado. Eu queria dizer para todas as mães que têm filhos típicos, né, que não tenham medo de uma criança com TEA, que está dentro do espectro autista, chegar perto do seu filho, porque ela vai aprender muito com essa criança. As crianças que estão dentro do espectro me ensinam todos os dias. Então, assim, as habilidades delas são muito maiores que as dificuldades. Então, por favor, deixam seus filhos brincarem e tenham paciência em esperar ele responder. Vou parar de falar, né? Mas é isso. Senão eu falo muito, não fala muito mesmo, né? Mas é isso. Deixe o seu filho brincar sempre e respeite. Respeitar e ter empatia, né? É a mensagem, assim. Eu gostaria de falar mais da minha área. Eu acho que o profissional, né? Ele ter um olhar para o seu aluno, acreditar nas suas potencialidades, que no momento vai desenvolver, talvez não seja hoje, mas vai ser amanhã, né? Ter empatia, paciência, o cuidado com esse aluno. Eu fico mais emocionada porque eu trabalhei com o Rick, eu aprendi muito com o Ricardo, né? Eu fiz toda a minha faculdade fazendo estágio, então eu tive um processo junto com o Ricardo. Então essa importância de você olhar para o seu aluno, né? Você vê, olha, ele tem potenciais, vamos lá. Tem dificuldades, temos dificuldades, vamos tentar formas, recursos, acreditar que você vai conseguir em algum momento, né? Nunca, acho que não desistir, né, de fazer isso pelo seu aluno, né? Porque a gente, como profissional, como acho que ela também, tem momentos que a gente adapta alguma coisa ou realiza alguma atividade que não dá certo e a gente se frustra com isso, né? Com certeza. Achando, eu não vou conseguir as potencialidades, ele precisa desenvolver e daí, né, tem que dar conta de muita coisa. Mas eu acho que se tu olhar para esse aluno, tu vai ver que ele já desenvolveu muitas coisas só porque tu olhou para ele, né? Que tu acreditou e ele vai se sentir seguro porque você acreditou nele. Eu acho que é isso que eu quero passar para as pessoas, porque eu já fui monitora,
né? A Dai conhece o meu trabalho. Então, eu já fui monitora. Então, o olhar faz toda a diferença. Que tu vai conhecer o teu aluno. Tu vai saber o que ele vai precisar naquele momento, até em momentos de crises, né? Que às vezes é bem difícil. Se você olhar, e o teu aluno vai te passar o que ele precisa naquele momento. Eu acho que é isso que eu quero passar para os profissionais, as minhas colegas, acreditem, né? Que vocês vão conseguir, mesmo que às vezes dá errado, né? Continua tentando. Que lindo. E a mensagem que eu deixo são para aqueles pais que estão com os filhos em casa, que ainda não sabem o que o seu filho tem, que está com dificuldade de fala, que não está interagindo bem com as crianças, que aceite, né, o diagnóstico, aceite procurar ajuda, procurar, por mais assim que não tenha capacidade, né, não tenha aquele conhecimento, procure conversar com outros pais, né, não segue o problema, porque o cérebro da criança autista, ela funciona muito bem até os 10 anos de idade, ali tem um potencial incrível para desenvolver. As gurias aqui são profissionais, sabem disso. Então, quanto mais o tempo passa, mais essa criança vai se isolar, mais essa criança vai entrar em crise. E a gente diz crise fortes, né? Tem crianças que se machucam, que se mutilam. Então, se você tem um filho em casa, não se segue com o problema e procure ajuda, como eu fiz. Por mais que eu não tive o diagnóstico cedo, o Ricardo já ia em terapias, já fazia terapias desde cedo. Então, a minha mensagem fica para esses pais aí que estão com os filhos, que não sabem direito o que o filho tem, acha que é o jeitinho dele. Procure ajuda, procure profissionais, as coisas estão evoluindo, estão melhores. E a nossa rede pública em Santa Maria é um pouco melhor do que em outras cidades. Por exemplo, nas cidades que eu morei, foi muito pior. Então, Santa Maria tem capacidade para atender. Defeitos... enfim, no poder público, a gente sabe que tem, mas a gente tem que correr atrás dos nossos direitos. Então, corram atrás dos direitos e procurem ajuda para os filhos de vocês. Muito obrigada mesmo, Daiane, Rose, Luísa. Foi engrandecedor, enriquecedor para mim e espero que para todo mundo que vai nos assistir também. Eu, como apresentadora, eu aprendo sempre. Inclusive, aprendi muito sobre isso hoje, a ter este outro olhar, a entender como que funciona uma educação, um trabalho de uma fono. Então, muito obrigada de verdade por enriquecerem o nosso programa, o objetivo deste programa é informação de qualidade. E parabéns pelo trabalho de vocês. Como mãe também, ser mãe já é um trabalho, é uma função muito grande. E vivenciar isso com teu filho, com todo o amor, com toda a paciência, com todo o carinho, com tudo que foi necessário para tua família também. Então, muito obrigada, meninas. Voltem sempre, por favor. A gente agradece o convite. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade.